A marca do escolhido. Uma mensagem para Touro. Touro, peço que você faça uma pausa por um instante. Olhe para sua mão esquerda, não para procurar uma cicatriz desbotada ou tentar decifrar um destino oculto, mas para ouvir uma verdade que somente sua alma é capaz de compreender. Entre os bilhões de almas que atualmente percorrem esta terra, existem indivíduos específicos que não chegaram aqui por mera coincidência. Eles vieram carregando uma marca silenciosa, discreta e sutil, mas que carrega uma profunda promessa dos céus. Os antigos se referiam a ela como a marca do escolhido, e disse que apenas 1 em 1 milhão a carrega hoje. Vamos caminhar juntos pelas 7 camadas distintas de significado contidas nesta marca. Encorajo você a permanecer até o último motivo, pois ele não é apenas a revelação mais surpreendente, mas também a lembrança mais profunda de quem você realmente é. Antes de começarmos esta jornada, deixe um comentário com seu signo do zodíaco e sua data de nascimento. Talvez a história que você carrega sirva como um farol para outra alma que esteja parada em algum lugar na escuridão. 7º motivo. A marca da diferença silenciosa. Touro, existe uma realidade que poucas pessoas têm a coragem de lhe dizer diretamente. Você nunca foi feito para se misturar à multidão. Se você passou a vida inteira sentindo como se estivesse seguindo um ritmo diferente, entenda que isso não é uma falha. Desde a sua mais tenra idade, mesmo antes de conseguir articular o que significava individualidade, você pressentia uma verdade vaga, porém persistente. Você seguia uma batida que o resto do mundo não conseguia ouvir. Essa diferença não é do tipo barulhenta e agressiva que exige os holofotes. Ela não nasce da rebeldia ou de uma fome desesperada de provar seu valor aos outros. A diferença de um taurino é duradoura e silenciosa, como uma batida constante de coração em um mundo que está constantemente em pânico por estar ficando para trás. Você fala menos do que as pessoas ao seu redor. Você observa por períodos mais longos. Você sente com uma profundidade assustadora, mas revela muito menos do que guarda. Enquanto o resto do mundo corre a toda velocidade para o futuro, você muitas vezes permanece perfeitamente imóvel. Isso não acontece por hesitação, mas porque você precisa da certeza interna de onde seus pés estão pisando. É por isso que, nas profundezas do silêncio, você se questiona: será que estou lento demais? Será que estou fora de sintonia com o mundo moderno? Mas, taurino, você não é lento, você simplesmente está se voltando para o seu interior. A profundidade nunca pertenceu às massas. Aqueles que carregam essa marca não nasceram para competir em uma corrida, nasceram para permanecer. Para permanecer com suas emoções, para permanecer com valores duradouros e para permanecer com as coisas que os outros abandonam no momento em que se tornam inconvenientes. Enquanto o mundo venera o ídolo da velocidade, Touro recebe um dom raro e sagrado, a resistência da alma. A sabedoria ancestral sussurra que as almas que carregam marcas especiais muitas vezes escolhem o caminho mais difícil. Isso não acontece porque desejam o sofrimento, mas porque são excepcionalmente fortes o suficiente para suportar o peso da vida. Você está entre essas pouquíssimas almas. Você não concede confiança facilmente, mas, uma vez que a concede, não a retira, mesmo quando o preço é alto. Você não ama com facilidade, mas quando ama, ama com toda a sua presença sem deixar qualquer rota de fuga. Por isso, sua diferença silenciosa é frequentemente mal interpretada. Alguns a rotulam como fria. Outros a consideram teimosa. Outros ainda acreditam que você é fraca por permanecer em silêncio por tanto tempo. Eles não compreendem algo fundamental. O silêncio de um taurino nunca é vazio. É o receptáculo onde você impede que suas emoções se despedacem. É a âncora que você lança no meio da tempestade. É onde você reúne a força necessária para não perder sua essência em momentos em que qualquer outra pessoa já teria desistido. Você persevera com uma graça notável, não porque seja imune à dor, mas porque valoriza a estabilidade mais do que a emoção barata da vitória ou da derrota. Você escolhe a paciência em vez da resistência. Você escolhe cumprir sua palavra em vez de desistir quando as coisas ficam difíceis.
Você escolhe a lealdade aos seus valores essenciais, mesmo quando isso a deixa completamente sozinha. É aqui que sua marca começa a se manifestar. Aqueles que carregam estes signos são frequentemente testados por uma sensação persistente de não pertencimento. Entram em salas lotadas e ainda se sentem como se estivessem à margem. Amam com total sinceridade, mas muitas vezes são os que sofrem as feridas mais profundas, não por azar, mas porque nasceram com um coração que não sabe amar pela metade. Touro, você foi criado para sustentar o que perdura em um mundo que esquece rápido demais. Você foi feito para acreditar quando outros duvidam, para permanecer quando outros fogem e para construir quando outros estão ocupados destruindo. Essa diferença silenciosa é um sinal de que sua alma foi escolhida para ser uma âncora, para relacionamentos que estão vacilando, para valores que estão sendo esquecidos e para almas perdidas no caos. Reia Filho 6, a mão esquerda, onde a marca desperta. Touro, se você já se perguntou por que essa marca não está na testa ou dentro dos olhos. Lugares onde seria facilmente vista, mas sim na mão esquerda, preste atenção. Nas tradições antigas, a mão esquerda não é a mão da ação externa ou da agressão. Ela não é usada para tomar o poder ou forçar o destino a se curvar. A mão esquerda é a mão da recepção. Ela se abre para acolher a intuição, captar sinais e abraçar coisas que ainda não encontraram a roupagem das palavras. O fato de sua marca estar ali não é por acaso. Muitos taurinos percebem algo estranho cedo na vida. Você sabe as coisas antes que elas aconteçam. Isso não é lógica ou cálculo, é uma sensação vaga e certa. Há momentos em que você não consegue explicar por que não deveria seguir um caminho específico, ou porque alguém parece indigno de confiança, apesar de parecer perfeito na superfície. Você para exatamente no momento certo, apenas para perceber mais tarde que mais um passo teria lhe causado um grande dano. Isso não é sorte, essa é a marca sussurrando. Aqueles que carregam essa marca frequentemente sentem um calor repentino na mão esquerda ou uma vibração suave quando uma decisão importante está próxima. É uma linha particular entre você e algo maior. É por isso que as pessoas te chamam de teimoso. A verdade é simplesmente que você não se deixa abalar facilmente por ruídos externos. Você não muda de direção só porque uma multidão está gritando. Você espera até que a sua intuição concorde. Em um mundo movido pela velocidade, isso pode te fazer parecer fora de ritmo, mas aqueles que vivem pela intuição não estão se movendo rápido, estão se movendo com verdade. Quinto motivo: desafios desproporcionais. Você não nasceu para uma vida fácil, Touro. Há uma verdade dolorosa aqui: a vida raramente foi fácil para você. Suas provações nem sempre foram tragédias estrondosas. São os desafios que chegam justamente quando você finalmente se reergue. São as perdas que acontecem quando você finalmente se sente em paz. Você pode se perguntar: por que eu carrego mais peso do que os outros? A resposta é que sua missão não é comum. Aqueles que carregam essa marca não são forjados no conforto, são moldados sob o peso. Muitos taurinos tiveram que amadurecer cedo demais ou carregar responsabilidades que não lhes cabiam. Confiaram em você para perseverar porque você é um pilar. Já percebeu que seus desafios raramente afetam apenas você? Muitas vezes, você luta para impedir que sua família ou seus entes queridos desmoronem. A vida não lhe oferece testes suaves. Ela lhe apresenta situações que o forçam a escolher entre ficar e partir. Na maioria das vezes, você escolhe o caminho mais difícil e verdadeiro. Quarta razão: ser subestimado. Taurinos, vocês convivem há muito tempo com o fato de serem mal julgados. Como não demonstram tudo o que carregam e como o mundo mede as pessoas pelo tamanho do ego, as pessoas presumem que vocês são medianos ou seguros. Elas não percebem que vocês nunca revelam todas as suas cartas de imediato. Vocês não provam nada, vocês observam. Vocês já estiveram em situações em que sua voz não era priorizada, mas mesmo assim não discutiram. Você recuou porque entendeu que para aqueles que não estavam prontos para te enxergar, nenhuma palavra seria suficiente. Seu silêncio durante esses momentos é um acúmulo,
de experiência, força e certeza. Então, um dia, a situação se inverte. Não com uma explosão, mas com resultados inegáveis. Aqueles que te ignoraram de repente percebem que você sempre foi a base. Ser subestimado é a sua camuflagem. Permite que você cresça sem a interferência de expectativas equivocadas. Terceira razão, o silêncio cortante. Chega um momento em que o taurino para de se explicar. Não porque você ficou sem palavras, mas porque percebeu que algumas pessoas não as merecem. Você tentou ser claro e paciente na esperança de que entendessem. Então vem a dolorosa constatação: aqueles que querem entender não precisam de 1000 explicações, e aqueles que escolhem não entender não serão convencidos por nenhuma. Então você se cala. Não é raiva, é um afastamento consciente. Você para de corrigir as histórias falsas que as pessoas contam sobre você. Esse silêncio é cortante. Ele elimina o que é falso. Para alcançar esse nível, você precisa abrir mão da necessidade de ser reconhecido. Você aceita que as pessoas contarão sua história de uma maneira que lhes seja conveniente e passa a jogar um jogo completamente diferente. Sua ausência se torna sua declaração mais eloquente. Segundo motivo, o desapego final. Após o silêncio, chega um momento estranho em que você não deseja mais se agarrar. Touro é conhecido por se apegar com força a promessas, a papéis, a pessoas. Mas certa manhã, você acorda e percebe que não tem mais medo de perder. Você não ficou insensível, simplesmente deu o suficiente. Permaneceu tempo suficiente e se sacrificou o suficiente. Quando você finalmente solta o que segura, a vida muda. As coisas que você tentou reter à força nunca foram suas. E as coisas que realmente lhe pertencem começam a encontrar o caminho de volta naturalmente. Você está se libertando de uma versão antiga de si mesmo. Aquela que pensava que a resistência era o preço do amor. Você percebe que a paz não vem do silêncio, segurando tudo, mas sem se desapegar das coisas erradas. Primeiro motivo, ser chamado pelo nome. Finalmente, após as provações e o desapego, chega um momento de reconhecimento sereno. Não é uma parada triunfal, é uma profunda certeza interna de que você está exatamente onde deveria estar. Você percebe que tudo o que suportou estava preparando você para um papel que só você pode desempenhar. Você é chamado pelo nome porque é firme o suficiente para não se perder quando uma responsabilidade real é colocada em suas mãos. Você não precisa mais fugir ou provar seu valor. As coisas que antes o feriram se tornam sua sabedoria. Sua missão não é salvar o mundo, mas proteger a verdade da distorção. Você não precisa ser o primeiro, você só precisa não se abandonar. Quando você faz isso, sua própria presença se torna uma resposta para aqueles que estão perdidos.